Graça a vós e a paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez a saudação de Paulo aos Filipenses. Só para lembrar, meus queridos e amados irmãos, eu sou o pastor Jair Souza. Pastorei a Igreja Batista Nova Aliança há 24 anos. Coordeno também o projeto do Prega a Palavra. O Prega a Palavra tem pastores através de exposições da Palavra de Deus, de livros inteiros, com um curso de 4 anos. Se você quiser ouvir alguns vídeos de treinamentos para pastores líderes, é só visitar o canal do YouTube do Prega a Palavra. Então vamos para o nosso terceiro encontro. Hoje vamos entender a grande ideia da carta de Judas. Para tanto, vamos pedir a orientação de Deus em oração. Pai Santo, nós pedimos a Tua graça, a Tua bondade sobre os batistas bíblicos, sobre esse encontro que agora nesse congresso, com um tema tão sugestivo, com um tema tão belo para o crescimento do Teu reino. Ajude então, ó Deus, nesse caminhar e nesse treinamento, em nome de Jesus. Amém. Quero fazer agora uma breve correção no texto do término da carta de Judas. No primeiro encontro, eu coloquei lá na digitação de 20 a 24 término. Na verdade, o correto é de 20 a 25. No texto está correto, mas na escrita lá está 25, na escrita e também na minha fala. No segundo encontro eu já fiz a correção na escrita. Na fala, provavelmente, ele vai permanecer como de 20 a 24. Diante disso, eu quero relembrar o método que vamos utilizar durante nosso encontro. Nós vamos ter tela dividida e vamos ter a tela cheia, só a tela com o texto. Isso porque eu quero frisar o trabalho com o texto, o princípio desenvolvido diretamente no texto. Por isso que no contexto do texto, no momento do texto, nós vamos trabalhar apenas com a tela do texto. Vamos relembrar o nosso primeiro encontro. Nos encontros passados, vimos o primeiro. O primeiro encontro foi o panorama da carta com entendimento do gênero literário. Aqui agora a gente vai para mais uma tela dividida. Nessa tela dividida, você vai agora perceber o panorama da carta com entendimento do gênero literário. Perceba agora o gráficozinho, como termina e como começa, e aí nós temos Judas 1 de 1 a 4. No final, você tem também como termina, Judas de 20 a 25. E como desenvolve, você tem Judas 1 de 5 a 19. A ideia é a gente seguir o pensamento progressivo da mente do autor. Entender para onde o autor quer nos levar através de seus pensamentos. A carta, na verdade, com isso, nos ensina o seguinte: a carta tem um fluir lógico do pensamento do autor. Como nós entendemos isto? Judas escreve para os chamados e santificados em Deus, conservados em Cristo, para defenderem a fé ante a homens ímpios, condenados ao juízo, infiltrados na igreja, ou no seio da igreja. Judas, ele então argumenta aos chamados de Deus que os ímpios do contexto seriam condenados como os ímpios do passado, lá no Antigo Testamento, conforme as Escrituras ensinam, tanto no processo de Enoque, quanto no processo dos ensinos dos apóstolos, advertindo-os a respeito dos falsos mestres. Judas fecha então o argumento aos chamados, mostrando que Deus e Cristo exaltados protegem e edificam a fé de seus amados, do verso 20 até o verso 25. A próxima tela, vimos também no segundo encontro como interpretar a carta corretamente, entendendo a estrutura.
E agora é só para relembrar, recapitular essa estrutura da carta, ou a importância da estrutura. Vamos ver o gráfico. No gráfico você tem a grande ideia. E a grande ideia, ela tem a direção principal dela. Por isso que nós usamos o gráfico da ponte, a ilustração da ponte. Judas de 1 a 4, no final Judas de 20 a 25, Judas de 5 a 19, com um pensamento só que ele construindo de maneira paulatina. E aqui então nós temos as ideias principais, Judas de 5 a 19, as ideias principais sendo argumentadas, apresentadas pelo autor, que é exatamente a tese inicial dele. Ele está agora defendendo a tese, o argumento inicial, com o qual ele agora desenvolve a carta e vai ter a sua conclusão de 20 a 25. Deixe-me então relembrar mais uma vez os 8 princípios hermenêuticos do Prega a Palavra, apresentando o infograma. No infograma, com 8 princípios do Prega a Palavra, onde nós desenvolvemos para trabalhar, estudar a exposição de livros inteiros, independente do tamanho. Nós trabalhamos a carta de Judas para facilitar a compreensão, mas fazemos isto com qualquer livro, inclusive Salmos ou qualquer outro livro. Os princípios sempre vão servir para nos levar ao coração do texto. Por isso que no gráfico você tem um texto aí no coração. Todos os princípios hermenêuticos, eles precisam nos levar para o coração, para entendermos o cerne da mensagem, o princípio revelado. E aí usamos 8 princípios. Primeiro, permanecer na linha da palavra. Segundo, textos e pressupostos. Terceiro, gênero literário. O quarto, fazendo boas perguntas. Quinto, instruções para a viagem. Sexto, estrutura. Sétimo, grande ideia. Oitavo, teologia bíblica. Todos esses princípios nós trabalhamos na carta de Judas, só que aprofundadamente apenas nós desenvolvemos 3. Hoje, dos 8 princípios, nós vamos aprofundar a grande ideia da carta, porém, vamos sempre perpassar também pelos outros princípios. Lembrando que a proposta dos princípios hermenêuticos é nos levar ao coração do texto, para a gente ser fiel na interpretação da palavra, para levar a gente à mente do autor das Escrituras. Isso significa permanecermos na linha da palavra e não irmos para os pressupostos, os nossos pensamentos, colocarmos os nossos pensamentos no texto. A próxima tela agora, ele apresenta o destaque, o princípio em destaque que a gente vai trabalhar hoje, que é grande ideia. Ele está aí bem separado, a grande ideia. Hoje vamos ver como a grande ideia nos leva ao coração do texto, também como ela nos ajuda a permanecermos na linha da palavra e não irmos para os nossos pressupostos. Vamos então para a grande ideia da carta de Judas. Próxima tela agora. A gente vai entender aqui 3 princípios. Para tanto, a gente precisa entender 3 perguntas. A primeira, o que é uma grande ideia? Segunda, por que encontrar a grande ideia é importante? A terceira, como encontrar a grande ideia de uma passagem ou do livro inteiro. Isso pode servir tanto para encontrar a grande ideia de uma passagem pequena, como a gente já viu, 1 a 4, 5 a 25, ou melhor, 20 a 25, e como a gente viu também, a gente vai ver hoje a grande ideia de 5 a 19. 5 a 19. Então, pode servir tanto para uma passagem, quanto pode servir também para a mensagem de um livro inteiro, de uma carta, enfim. Diante disso, vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta, o que é uma grande ideia? Essa tela agora mostra o que é a grande ideia. A grande ideia é o ponto principal de uma passagem ou do livro inteiro, ou uma mensagem central da passagem ou do livro inteiro. Cada livro ou cada passagem ela tem uma mensagem central. E aí a gente precisa entender essa mensagem para depois fazer as devidas aplicações ao coração dos ouvintes de hoje. Diferenciamos, então, a grande ideia de tema. Vamos entender por quê. Numa grande ideia, usamos verbo, sujeito
e complemento. É sempre uma sentença, a frase, não uma frase solta. Por exemplo, João 3,16. Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu aqui fosse trabalhar só com um tema, eu diria o amor de Deus. Agora, não cabe uma pergunta, por que Deus nos amou? Geralmente, a gente precisa de complementar essa ideia. Por isso que a grande ideia, ela traz já uma frase com toda a ideia, um complemento, com verbo, sujeito e com complemento. Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta, por que encontrar a grande ideia é importante? Já estamos aqui na próxima tela. 3 respostas para essa pergunta. Primeiro, ajuda a discernir a mensagem de Deus em uma passagem, ou livro também. Segundo, ajuda a ver o ponto focal da passagem do livro. Terceiro, ajuda a ver como as ideias da passagem ou livro estão organizadas. Como essas ideias estão se construindo uma após a outra. Isto tanto na pregação, na exposição direta no púlpito ou em estudos de classes, de grupos pequenos, qualquer estudo que você for fazer, você precisa sempre expor, inclusive até numa devocional, para você entender o princípio bíblico, não só para o coração dos outros, mas também para o seu próprio coração. Diante disso, vamos para a terceira pergunta. Como encontrar a grande ideia de uma passagem? Dicas importantes. Primeira, como verificar como a passagem começa e como a passagem termina. É fundamental. Como a passagem começa e termina, o autor sempre começa com a tese, ele apresenta a tese. E como termina, ele conclui a tese. Isso é o fechamento do assunto. Segundo, a repetição de palavras ou conceitos. Repetição de palavras ou conceitos, porque o autor ele está apresentando o caminho pelo qual a gente precisa seguir. O autor, quando ele repete palavras ou conceitos, às vezes o conceito não vem com as mesmas palavras, vem com palavras diferentes, mas com o mesmo significado. Então, por isso, palavras ou conceitos repetidos levam-nos para o caminho que o autor está querendo dizer para a gente. Olha, percorra por aqui, siga o meu pensamento. Terceiro, versículo ou versículo-chave. Porque o versículo ou versículo-chave sempre tem um resumo. No caso de Judas, os versículos-chave são 3 e 4. Primeiro, ele mostra que ele escreve para a defesa da fé dos santos. E segundo, ele explica por que tem que se defender a fé no verso 4. Quarta dica, comparações e contraste. Sempre a gente vai encontrar comparações e contrastes, geralmente com conjunções adversativas, ou com palavras que fazem um contraste, ou palavras que comparam um assunto com o outro, ou uma pessoa com a outra. No contexto de Judas, a gente tem muito disso. Vamos para a terceira pergunta. Como encontrar a grande ideia de uma passagem, ainda com mais dicas? A ideia aqui é a quinta dica. Nesse próximo slide, a gente tem a quinta dica. A quinta dica é declarações de propósito. A declaração de propósito começa geralmente com palavras como porque, para que, porém, contudo, mas no livro de Judas a gente tem algumas delas. Sexto, encontre a estrutura da passagem. Geralmente a estrutura da passagem é onde tem um pensamento fechado do autor. Ele tem aí a gente vai verificar de tal versículo a tal versículo até onde esse texto vai nos levar. Ainda nessa tela agora próxima, ainda em como encontrar a grande ideia de uma passagem, nós precisamos fazer 2 perguntas. E essas 2 perguntas sobre a passagem ou sobre o livro. Primeira pergunta, qual a ideia geral sobre a qual o autor fala? O autor sempre está defendendo a tese, a ideia geral. Segunda pergunta, o que ele diz especificamente sobre esta ideia? Como o autor desenvolve essa ideia? Como ele explica essa ideia? Agora vamos sair da tela dividida. Nós vamos para a tela cheia porque vale a pena a gente agora olhar para o texto e entender o processo. Vamos para a primeira dica importante.
como começa a carta. E vamos entender agora, a gente está em grande ideia, então a gente precisa entender o princípio. Estamos estudando isso já há um bom tempo, desde o primeiro encontro. Vamos para a primeira tela cheia agora? Agora você só vai ver o texto e as explicações. Para facilitar, eu coloquei em cores. Vamos então verificar? O texto de 1 a 4. Como começa? Vamos verificar aqui palavras e conceitos repetidos. Veja que na cor verde você tem Judas. Aqui está a identificação do autor. Na cor vermelha, chamados, santificados em Deus, conservados em Jesus Cristo, amados, e até a gente tem ainda a ideia de santos. Então você tem aqui a identificação dos destinatários. E você agora vai para a próxima cor, é a cor lilás. Escrever-vos acerca da salvação comum. Aqui mostra que ele iria escrever acerca de um assunto. De azul, necessidade de escrever-vos, batalha pela fé, entregue aos santos. Ele vai mudar o assunto. Aqui mostra que ele teve a necessidade de alterar o assunto. E veja agora numa cor laranja. Porque se introduziram furtivamente alguns. Convertem de solução a graça de Deus, negam a Deus e Senhor nosso Jesus Cristo. Aqui agora ele está falando de a mudança do assunto. Ele resolveu escrever sobre defesa da fé porque alguns homens ímpios se introduziram no cenário, estavam lá na igreja. Tem uma outra cor aqui, que é uma cor tipo marrom. Os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios. Agora ele mostra o destino desses homens ímpios que se introduziram ou estavam no seio da igreja. Então, essas palavras repetidas, que são conceitos, por exemplo, o verso 4, você tem conceito de homens ímpios. Ele vai trazer de diversas formas. Ele vai dizer que eles eram furtivamente alguns, convertem de solução a graça de Deus, negam a Deus e nega também o senhorio de Cristo. Então veja que ele está repetindo a ideia de homens ímpios. Diante desses conceitos repetidos, palavras e conceito, a gente vai formando a opinião do autor. O que o autor está pensando? Diante disso, aqui agora a gente tem qual o assunto de Judas. Qual o assunto principal dessa passagem? Veja então o assunto principal. Os conservados por Deus em Cristo precisam defender a fé ante homens ímpios destinados ao juízo. Está de amarelo em destaque aí, bem em destaque. Assim, aqui a gente fez aquelas duas perguntas. Qual a ideia geral sobre a qual o autor fala? E a segunda, o que ele especificamente está falando? A ideia geral, defesa da fé. Por que ele está defendendo a fé, pedindo para defender a fé? Por causa de homens ímpios. Qual o destino desses homens ímpios? O juízo eterno de Deus. Ele está falando para quem? Para os amados, chamados, santificados em Deus e conservados em Jesus Cristo. E quem está fazendo isso? É Judas. Quando a gente trabalha essa ideia principal, isso significa permanecer na linha da palavra e não irmos para os nossos pressupostos, não colocarmos nos textos nossos pensamentos, não colocarmos as ideias nossas, humanas no texto, mas deixar a palavra de Deus falar através de nós e não nós falarmos através da palavra de Deus. Vamos voltar para a tela dividida. Agora está o resumo. Temos aqui a grande ideia da passagem, onde o texto começa, e aqui é a grande ideia, os conservados por Deus em Cristo precisam defender a fé ante homens ímpios destinados ao juízo. Essa é a tese do autor inicialmente, e Judas está defendendo essa tese para os seus chamados a quem ele destina a carta. E aí temos aqui já uma ideia de instrução para a viagem, que a instrução para a viagem leva a gente para entender
para quem o autor original estava escrevendo, e depois que a gente entende para quem o autor original estava escrevendo, a gente faz a aplicação desse princípio para os corações do ouvinte de hoje. Então respondemos aqui a pergunta: o que é uma grande ideia? A mensagem central de uma passagem. Vimos a mensagem central do texto de 1 a 4. Então, por que encontrar a grande ideia importante? Ajuda a discernir a mensagem de Deus em uma passagem. A próxima tela, agora a gente volta para a tela cheia, só com o texto. A gente vai para o final do texto. Veja também de novo aqui os mesmos argumentos, só que a gente vai verificar agora com as letras novamente nas cores. Palavras e conceitos repetidos no texto. Vamos verificar. Mas, com verde, é Judas ainda admoestando, porque ele está dando continuidade do trecho do desenvolvimento da carta. E lembre que mais aqui é uma conjunção aditiva. Lembra? Comparações e contrastes? Ok. Vermelho, de vermelho, vós amados. Aqui ele está identificando mais uma vez os destinatários. E veja que ele identifica os destinatários no começo da carta e veja que ele identifica os destinatários no final da carta. Com a letra em azul, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados. Aqui é o argumento de defesa da fé. Veja que ele primeiro começa edificando-vos sobre a vossa fé santíssima. Então, orando no Espírito é a ideia de também edificar a fé, conservar o amor de Deus, esperando na misericórdia. Tudo isso é a ideia de estar edificado. O que é interessante é que o verso 24 diz: aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar. Ele está falando que Deus, ele é poderoso para impedir de perder a fé, impedir de deixar a fé, mesmo diante das ações dos homens ímpios, para apresentar imaculados. Aqui nós temos um argumento fantástico. Aquele que salva é aquele que guarda a fé em nossos corações. Em nossos corações. Agora, de laranja. Mostrai compaixão para alguns que estão em dúvida. São palavras e conceitos. A gente está trabalhando isso. Esse mostrar a compaixão para alguns que estão em dúvidas, geralmente aqui a gente tem as ações dos homens ímpios. Veja que alguns ficaram já em dúvidas diante dos homens introduzidos. Eles estavam lá, eles foram infiltrados. E aqui a gente não tem eles diretamente, mas a gente tem as ações dele. As ações de homens introduzidos que geraram dúvidas na fé de alguns. Por isso, aqui eu quero até já aproveitar o ensejo e mostrar, olha, o chamado de Deus para você é impedir que pessoas sejam confusas, que vejam o verdadeiro evangelho. Bom, vamos para a próxima letra. Lilás. O lilás, ele diz assim: ao único Deus nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Argumento também que ele tem lá na carta. Agora, juntando todos esses conceitos, qual é a ideia principal do final da carta, ou como ela termina? Deus e Cristo exaltados, guardam e edificam seus amados na fé, face à ação dos ímpios. Aqui, então, queridos, nós temos mais uma vez a ideia principal da passagem, mostrando, de fato, a tese do autor na sua conclusão. Isso significa, novamente, permanecer na linha da palavra, não irmos para os nossos pressupostos, porque a gente está entendendo como o autor está concluindo o seu pensamento e a gente vai trazer o pensamento do autor à luz daquilo que é revelação divina para o coração do ouvinte original e para o coração do ouvinte de hoje. Então, vamos voltar para a tela dividida? Aqui temos o resumo. A estrutura, a grande ideia da passagem no contexto final. Deus em Cristo exaltados, guarda e edificam seus amados na fé, face à ação dos ímpios. Aqui a gente está vendo por que encontrar a grande ideia. Ela é importante, ajuda a discernir a mensagem de Deus de uma passagem. A mensagem que a gente conseguiu discernir foi exatamente a última mensagem. Bom, já vimos como a carta termina, já vimos como a carta também começou. Agora vamos para a defesa do assunto da carta.
Como vemos, o autor defendeu o argumento que ele iniciou e concluiu. Os assuntos, mostrando agora os chamados por Deus conservados em Jesus Cristo face a homens ímpios destinados ao juízo. Porque o trecho da passagem, agora ele vai mostrar para a gente como a viabilidade do pensamento do autor está sendo desenvolvido. Isto vai até nos ajudar a entendermos ligações entre ideias principais do texto, fazendo ligação de um com o outro pensamento. Vamos para a tela cheia novamente? A próxima tela cheia, agora, ela vai trazer para a gente mais o argumento do desenvolvimento das ideias principais. Eu vou trabalhar em três etapas. Primeiro, o texto de 5 a 7, para facilitar e ficar didático. Vamos de novo para o mesmo processo. Palavras e conceitos repetidos. Lembrando aquela dica, para isso acontecer, você precisa ler o texto várias vezes. Sem ler comentário algum, apenas o texto. Isso é fundamental para você não ir com os pressupostos antes de interpretar corretamente o texto. Isso não quer dizer que você depois não possa usar bons comentários, seguros comentários bíblicos. Diante disso, vamos verificar agora a terceira etapa de 5 a 17. Olha, mas quero, Judas identificando no meio agora da carta. Lembrai-vos, ele está admoestando os amados, isso de vermelho. Vamos para o azul. Como a quem já uma vez soube isto, ele está fazendo o processo da advertência aos amados. Vamos para o laranja. Senhor, salva um povo, tirando da terra do Egito, anjos que não guardaram, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Aqui ele está identificando os ímpios do passado, os israelitas incrédulos, os anjos caídos e também a cidade de Sodoma e Gomorra, aquelas cidades imorais e juntamente com as circunvizinhas. De Lilás, ele diz, destruiu depois os que não creram. Ele está falando de juízo aqui. Veja agora, reservou na escuridão e prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Sofrendo a pena do fogo eterno. Nós temos então aqui, agora a ideia de juízo. Veja que essa ideia de juízo está repetido lá no verso 4. No verso 4 está no final também com as ações dos homens ímpios. Diante desse cenário, essas palavras repetidas aqui, elas nos levam para a ideia principal agora desse trecho, dessa passagem de 5 a 17 no desenvolvimento da carta. Qual é a ideia principal desta passagem? Os amados de Deus precisam lembrar do juízo divino sobre os ímpios do passado por causa de seus pecados. É esse o pensamento, é esse o argumento corrente do autor. Como a gente conseguiu enxergar ele? Através das palavras e dos conceitos repetidos. Mais uma vez, quando o autor está repetindo palavras e conceitos, não é falta de vocabulário, é porque ele está querendo conduzir a gente ao seu pensamento. Ele está dando as dicas para seguirmos o passo a passo do seu pensamento. Diante disso, o texto começa com a declaração de propósito, com contraste, com conjunção adversativa, ligando a ideia anterior à ideia posterior. Veja, mas quero é exatamente uma ideia de que o que ele acabou de dizer, ele quer contrastar com isso no 4. Nesse cenário, então, aqui a gente responde duas perguntas. Qual a ideia geral sobre a qual o autor está falando? Ele está falando aos amados que eles precisavam lembrar do juízo divino sobre os ímpios no passado por causa dos seus pecados. Esse argumento foi defendido lá no início. E aqui tem também a segunda pergunta, o que ele diz especificamente. Então ele vai trabalhar isso aí de maneira clara. Então, de amarelo, os amados de Deus precisam lembrar do juízo divino sobre os ímpios do passado por causa de seus pecados. Isso, mais uma vez lembrando, significa permanecer na linha da palavra e não irmos para os nossos pressupostos. Vamos para o resumo da grande ideia agora? Temos então a estrutura. E a estrutura está nos dirigindo a ficarmos no coração do texto. A grande ideia da passagem, então, os amados de Deus precisam lembrar do juízo divino sobre os ímpios do passado por causa de seus pecados. Então,
Porque encontrar a grande ideia é importante, ela nos ajuda a discernir a mensagem de Deus em uma passagem. Já vimos a primeira parte do desenvolvimento da carta, vamos então agora para a ideia da próxima ligação da carta. Vamos voltar para mais uma vez a tela cheia, a tela só com texto. De 5 a 19 ainda é o trecho, a gente vai para a segunda divisão, que é de 8 a 13. Vamos ver os conceitos repetidos. Agora, nos conceitos repetidos, a gente tem... Primeiro, eu quero destacar esses que estão de azul forte. E contudo, mas, porém, aqui a gente está tendo contrastes. O autor está contrastando uma ideia com a outra. E é fundamental você entender esse contraste, porque ele está mostrando que ao invés disso, você precisa fazer aquilo. Vamos ver agora as cores. De laranja. Também estes é uma referência a ímpios, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação, difamam as dignidades, dizem mal do que não sabem, como animais irracionais se corrompem, entraram pelo caminho de Caim, levados pelo engano do prêmio de Balaão, perecem na contradição de Coré, são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco. Lembre que aqui ele está falando que esses homens estão infiltrados lá na festa do amor, conhecida também como a festa ágape, né? Apacentando-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, são como árvores murchas, ondas impetuosas do mar, estrelas errantes. Aqui ele está desenvolvendo as características dos homens ímpios do contexto do verso 4, lá da tese que ele defendeu. Agora você vai para lilás. Ai deles, há uma ideia de juízo sobre esses homens ímpios. Um ai é uma advertência. Eternamente reservada à negrura das trevas, mostrando a ideia também aqui de juízo sobre os ímpios. Juízo sobre os ímpios. Vamos então... Diante desse cenário de contexto repetidos, de palavras repetidas e de conceitos repetidos, a gente vai verificar agora a grande ideia da passagem, ou a ideia principal desta passagem, de 8 a 13. Os homens ímpios seguiram os pecados dos ímpios do passado, face isso receberão juízo divino. De novo, a gente tem conceito de ímpios, conceito de juízo e tudo isso é uma advertência aos chamados de Deus, amados de Deus, conservados em Cristo. Lembrando aqui uma coisa muito importante. Aqui, com base nessas repetições de conceito, a palavra e palavras, qual o assunto que Judas aborda no desenvolvimento da carta? O mesmo conceito que ele abordou e trabalhou no início da carta. Portanto, agora então, a grande ideia principal dessa passagem, ou a ideia principal dessa passagem, de amarelo, os homens ímpios seguiram os pecados dos ímpios do passado, face a isso receberão o juízo divino. Então, isso significa, mais uma vez, permanecer na linha da palavra, lembra do ifrograma? E não ir para o nosso pressuposto. Por quê? Não podemos acrescentar e nem diminuir nada aos escritos de Deus. Vamos voltar para a tela dividida agora? Na tela dividida, nós temos aqui a estrutura, o resumo desse processo de 8 até 13, a grande ideia da passagem, como o texto se desenvolve. Os homens ímpios seguiram os pecados dos ímpios do passado, face a isso receberão juízo. Veja que essa ideia de juízo é muito recorrente, né? Muito recorrente. Isso aqui já nos leva também para a teologia bíblica. Porque o que é a teologia bíblica? Eu explicar que a gente não foi muito a fundo nesse aspecto. Teologia bíblica é como a unidade dessa passagem ou dessa carta está ligada às outras escrituras. E como esse texto e esta passagem, essa carta, nos leva para Cristo. O conceito de juízo aqui é um conceito que nos leva definitivamente para Cristo. Em Cristo, todos receberemos, todos aqueles ímpios que não ouviram a Deus, não aceitaram o Filho de Deus, não aceitaram o ungido de Deus, não aceitaram o Messias ungido,
eles receberão o juízo de Deus. Então, onde é que a gente vê o juízo de Deus convergir na humanidade? Por intermédio de Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, onde a gente vê a fé vem pelo ouvir e ouvir o Evangelho. Guardar a fé de quem? De quem eles receberam essa fé? A fé de Deus, a fé de Jesus Cristo, que Ele é o autor e consumador da fé. Então, teologia bíblica aqui também está bem clara, nos levando para Jesus diretamente. Então, agora a gente responde aqui o que é uma grande ideia. A mensagem central a gente viu de 8 a 13. Por que encontrar a grande ideia é importante? Ajuda a discernir a mensagem de Deus em uma passagem. Vamos para o texto próximo, agora de 14 a 16. De 14 a 16, a terceira divisão do desenvolvimento das ideias principais. Agora, de novo, veja que tem ligações, e essa ligação, ou uma palavra mais aditiva, né? E destes homens ímpios, na verdade ele está falando também dos homens ímpios, de laranja ainda profetizou também Enoque. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andam segundo as suas concupiscências, muito arrogante, admirando as pessoas por causa do interesse. De Lilás, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, condenar dentre eles todos os ímpios. Interessante que ainda cá a gente vai encontrar aqui a palavra impiedade, ímpios e ímpios destacados aí. Aqui, quais são os conceitos repetidos e palavras que nos levam para a ideia principal? São essas aí grifadas e tudo isso trazendo o conceito. Vamos então para a ideia principal dessa passagem? Os homens ímpios receberão juízo divino, conforme profetizou Enoque sobre os ímpios do passado. Veja que ele começa dizendo, destes profetizou Enoque. Enoque estava falando da ideia daquele Enoque lá de Gênesis, capítulo de número 5 de Gênesis. Diante desse cenário, a gente tem então a grande ideia da passagem de 14 a 16. Vamos para o resumo? Voltando para a tela dividida, temos aqui o resumo da estrutura de 14 a 16. E aí, os homens ímpios receberão juízo divino conforme profetizou Enoque sobre os ímpios do passado. Judas, ele está defendendo a tese que ele começou no início, que ele concluiu lá de 20 a 25 e que ele começou de 1 a 4. Então, por que encontrar a grande ideia é importante? Ajuda a discernir a mensagem de Deus em uma passagem. Ajuda a gente a entender o fluir lógico do pensamento do autor. Para onde o autor quer levar-nos através de seu pensamento. Bom, já vimos a terceira parte do desenvolvimento do assunto da carta. O autor Judas agora nos leva a ideia ligada à próxima que vem. E vamos agora para a defesa do assunto do desenvolvimento da quarta parte de 17 a 19. Vamos voltar para a tela cheia do texto. De 17 a 19, vamos para as palavras grifadas. Mas vós, de novo Judas, ele está demonstrando, vós amados, está de verde aí, na verdade deveria ser vermelho, mas está de verde. Mas vós amados, ele diz aqui, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. De verde, ele está admoestando os amados a lembrarem das palavras ditas pelos apóstolos de Jesus Cristo. Ele está falando das Escrituras, do Novo Testamento. Vamos agora observar aí de laranja. Nos últimos tempos haverá escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Ele está falando dos homens ímpios, de novo, mas ao mesmo tempo ele está demonstrando os amados que guardem a fé dos homens ímpios. A ideia é que onde a gente vê a guarda da fé, ele está dizendo aos amados, lembrai-vos das palavras do que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. As palavras de Cristo lembravam aos amados a ideia de que eles precisavam se defender nos últimos tempos de homens ímpios. A mesma tese que ele começou lá. Então veja que ele termina de 5 a 19, ele termina desenvolvendo a tese. Defenda uma fé. Essa é a tese. A tese. De quem?
de homens ímpios destinados ao juízo. Onde é que eles estão? Infiltrados. E agora aqui nós temos quem deve fazer isso? Os amados que foram chamados e santificados em Deus, conservados em Jesus Cristo. Ideia principal de 17 a 19. Os ensinos dos apóstolos de Cristo advertem os amados de Deus sobre os homens ímpios. Os homens ímpios. Diante desse cenário, então, nós temos aqui a ideia principal de 17 a 19. Voltando para a tela dividida, temos então estrutura, a grande ideia dessa passagem, agora fechando o desenvolvimento, que é de 5 a 19. Vamos ver o resumo aí, de 17 a 19. Os ensinos dos apóstolos de Cristo adverte os amados de Deus sobre os homens ímpios. Sobre os homens ímpios. E acabamos então de ver a quarta parte do desenvolvimento do assunto da carta. O autor Judas agora, ele mostra como ele ligou um pensamento ao outro de 5 a 19. Então vamos fazer as ligações das ideias principais do texto de 5 a 19? Vamos para mais uma tela dividida agora. Nessa tela a gente vai trazer as ideias principais de 5 a 19, as ideias principais de 8 a 13, as ideias principais de 14 a 16. Veja que você vai encontrar nesse gráfico aí também de cores. Amados de Deus de verde e amados de Deus de verde cá no final. Veja agora de vermelho, juízo divino, juízo divino, juízo divino. Nas três ideias. Agora veja de lilás, ímpios do passado, homens ímpios, ímpios do passado, homens ímpios, ímpios do passado, ímpios do passado. Ele está falando dos homens ímpios, e aqueles homens ímpios que estavam infiltrados referente ao comportamento que também os ímpios do passado tinham. Agora veja, profetizou Enoque, ensino dos apóstolos. Tanto no Antigo Testamento, os ensinos de Deus, a palavra de Deus já combatia os hereges. A palavra de Deus, querida, é quem combate herege, homens que estão no cenário da igreja tentando confundir a mente dos fiéis. E nós, pastores, somos responsáveis de defender isso por intermédio da interpretação correta da palavra. Diante desse cenário, a grande ideia agora dessa passagem de 5 a 19, eu dividi em etapas para ficar mais didático. Vamos verificar a grande ideia de 5 a 19. Os amados de Deus em Cristo guardam a fé ante a homens ímpios destinados ao juízo. Essa é a ideia central de 5 a 19, agora de um trecho bem maior. Portanto, aqui nós temos a grande ideia desse trecho. O que é que nós fazemos agora com a grande ideia do 5 a 19? Vamos juntar com a grande ideia do começo da carta e com a grande ideia do término da carta. Essas duas grandes ideias, começo a tese e o final da carta, unindo com o desenvolvimento do assunto, a gente vai encontrar a grande ideia da passagem. Logo aí a gente vai ver o fluir lógico do pensamento do autor. Como ele começa o argumento, como ele termina o argumento e como ele justifica o argumento. Vamos então para a ideia central. O próximo tela vai mostrar agora a grande ideia da carta toda. Lembre que a proposta agora foi a grande ideia. Como a gente interpretar o texto, encontrando a grande ideia da passagem ou do livro. Agora a gente está encontrando a grande ideia do livro. Já vimos as grandes ideias das passagens menores, ou da carta. Agora a gente vê a grande ideia da carta. Então, acabamos de encontrar a grande ideia da passagem de 5 a 19. Já vimos a grande ideia de 1 a 4. Já tínhamos visto também a grande ideia de 20 a 25. Então, agora nós vamos para a grande ideia da carta. Veja de novo agora nas três grandes ideias, ou as ideias principais. Lembra da ponte? As ideias principais. Vamos ver agora. Conservados por Deus em Cristo, de verde. Agora você tem defender a fé, de laranja aí. Os amados de Deus em Cristo guardam a fé e edificam seus amados na fé. De lilás, homens ímpios e a ação dos ímpios. Então, fechando agora a grande ideia, nós temos aqui a seguinte proposta. Deus em Cristo guarda seus amados na fé ante os homens ímpios, destinado ao juízo. Essa é a grande ideia de 1 a 25, a grande ideia da carta. Veja que a grande ideia, ela nos levou ao coração do texto. Ela fez com que a gente permanecesse fiel ao pensamento do autor, do início
ao fim, do começo ao final. Quero agora ir para a tela cheia. Vamos sair da tela dividida e nós vamos para a tela cheia. Nessa tela cheia, agora eu quero finalizar o assunto da carta. Acabamos, então, nosso treinamento. Quero aproveitar para aplicar os princípios desta carta, os princípios do autor sagrado aos nossos corações. A grande ideia está clara. Deus em Cristo guarda seus amados na fé ante os homens ímpios destinados ao juízo. Essa foi a grande ideia. Judas está mostrando aos amados de Deus, aos salvos, aos convertidos, regenerados, justificados, que eles defendessem a fé perante homens ímpios. E quem defende essa fé é o próprio Deus. E aí a gente verifica que é fantástico como devemos defender a fé. Precisamos então, como vocacionados de Deus em Cristo, proteger a fé da igreja com a doutrina dos apóstolos. A carta termina no verso 24 dizendo: aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados no grande dia. Isso é fantástico. Deus, ele é poderoso. Só ele é poderoso. Como ele faz isso? Através dos ensinos dos apóstolos, como a gente viu na carta no versículo de número 17. Mas vós, amados, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos de Jesus Cristo. A igreja neotestamentária está fundamentada na doutrina dos apóstolos, que são os ensinos de Cristo, e que Cristo disse para que eles fossem batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo o que ele ensinou. E disse: olha, eis que estou convosco. O Senhor está conosco nesses dias, queridos, nesse processo do chamado de Deus para você, para mim, para nós, em defendermos a fé dos amados mediante os falsos profetas, a teologia liberal, a teologia do agrado. Nós não precisamos agradar, precisamos pregar o evangelho puro, a sã doutrina. Essa edifica nossos corações. Só o Senhor Jesus Cristo, por meio do seu evangelho puro, santo, pode proteger a nossa fé nele até aquele dia. Por isso Paulo disse: eu estou certo, eu estou poderoso, Timóteo, lá na segunda carta, que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Só por meio da doutrina dos apóstolos de Cristo, conduzimos o rebanho de Cristo para ele. Não há outra forma. Não é entretenimento, é sã doutrina. É o evangelho dos apóstolos de Cristo, que é o evangelho de Cristo. Eis então a importância de sermos fiéis na interpretação das Escrituras. Exposição é só as Escrituras e nada mais. Então aqui a gente, na verdade, vê a importância de permanecermos na linha da palavra de Deus e não falarmos as nossas próprias palavras. Diante disso, significa dizer que a gente não pode ir para os púlpitos, para as classes de escola bíblica dominical com os nossos pressupostos, mas apenas com a mensagem do texto, porque só a mensagem do texto alcança o coração, só o evangelho. Não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Disse o apóstolo Paulo. Nesse cenário, então, é isso que a exposição bíblica procura fazer. A gente permanecer fiel ao texto e levar a mensagem de Deus independente dos tempos. Os tempos não mudam a palavra muda as pessoas em qualquer tempo. É isso que é o princípio bíblico. Cristo quer que guardemos a mensagem, melhor colocando, do bom depósito fielmente até a sua volta. Apesar dos homens ímpios, apesar dos liberais, apesar daqueles que não guardam a sã doutrina. Por isso Paulo exorta a Timóteo: prega a palavra, Timóteo, a tempo e a fora de tempo, porque o obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade. Ele diz a Timóteo ainda: olha, transmite o que você ouviu de mim a homens fiéis, que também transmitam a outro. Este é o chamado de Deus para você, querido, para todos vocês, batistas bíblicos, levar o evangelho, independente das circunstâncias, independente da situação. Por isso,
eu quero então mostrar por que é importante encontrar a grande ideia de uma passagem. Ajuda a discernir a mensagem de Deus para os nossos corações, os corações dos nossos familiares, o coração da igreja do Senhor. Este é o chamado então de Deus para mim e para você. Proteger a fé do rebanho de Deus que Ele mesmo comprou com o seu próprio sangue, à luz de Atos 20 e 28. Diante disso, espero ter ajudado. De antemão expresso a minha gratidão ao Senhor e a todos os batistas bíblicos. O meu muito obrigado. Espero que tenha contribuído para o louvor do Senhor nesse momento. Esse é o chamado de Deus para mim, para você, para todos nós. Deus abençoe as nossas vidas. Guarde a nossa fé. Obrigado porque pela fé que temos em Cristo estamos protegidos do juízo. Porque a tua palavra diz que aquele que tem um filho tem a vida, mas quem não tem, a ira de Deus, o juízo de Deus permanece sobre ele. Obrigado por tua palavra, por esse congresso, por esse encontro, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.